Queridos amados, trago uma mensagem. Quero fazer de tudo que ela seja espécie de uma exortação, mas também espécie de uma mensagem de repreensão e também de uma mensagem de consolação. Amém? Este é o foco. A mensagem que nós acabamos de ler, eu vou trazer comigo o tema: é preciso se livrar dos ídolos para que a sua bênção chegue. Amém? Diga ao seu próximo: é preciso se livrar dos ídolos para que a sua bênção chegue. É preciso se livrar dos deuses estranhos para que a sua bênção chegue. Amém? Se temos deuses estranhos, a bênção nunca vai chegar. Amém? Isso não porque Deus é incapaz de fazer chegar a bênção, mas alguma coisa pode ficar entre nós e Deus, e isso pode fazer com que Deus não faça chegar a sua bênção. Amém? Lembrem, a Bíblia vai falar de um homem chamado Daniel, que entra num jejum de 21 dias. E ele, quando jejuava e orava, a Bíblia mostra que a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Amém? E a resposta da sua oração também foi providenciada desde o primeiro dia. Então lá vinha o anjo Gabriel, de modo a trazer a resposta da oração de Daniel. E por 21 dias, a oração de Daniel, quer dizer, a resposta de Daniel não chegava. Amém? Diga ao seu irmão: por 21 dias, a resposta da oração de Daniel não chegava. Amém? Não porque Deus não tinha atendido, Deus já tinha atendido a oração de Daniel. Não porque a resposta já não tinha sido dada dos céus para a terra, mas sim a resposta já estava na mão de anjo Gabriel. Amém? E fora do céu, e por 21 dias, Gabriel é travado pelo príncipe das trevas. Amém? Por 21 dias. Amém? Mas Daniel continuou, até que a resposta chegou. Amém? E na passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia começa a falar de um homem chamado Jacó. Jacó é um dos filhos de alguém que é chamado Isaac. Amém? Sabemos a história de Isaac, que é o filho da promessa. E depois o segundo nasce, mas este segundo nasce com um mistério. Amém? Diga: o segundo nasce com um mistério. O mistério é o seguinte: a Bíblia diz que ele nasce com a sua mão agarrado no calcanhar do primogênito. Amém? O que isso quer dizer? Eu acho que dentro do ventre, quem estava agarrado foi o menor, porque a profecia era assim, que o mais velho será dominado. Amém? Mas o mais velho nasce primeiro, mas o último que sai, a sua mão vem pendurada no calcanhar, ou segura no calcanhar do primogênito. Assim nasceu o Jacó. Amém? Agora entendam, a bênção de Deus dizia que o menor poderá dominar o maior. Amém? É uma bênção. Mas acontece alguma coisa.
Jacó, para que ele pudesse ter a sua bênção, ele sabia que alguma coisa na lei de Deus, o primogênito é que é abençoado. Amém? Então ele sabia, não, eu preciso fazer alguma coisa. E num certo dia, como a profecia foi dada a partir do ventre, então lá veio o Esaú. Ele com fome, tinha ido a casa, não conseguiu nada, e entendeu que o menor, ele já tinha o seu pombo, a fazer o seu molho. Quer dizer que ele não tinha fome, amém? Então você sabe, tu tens fome, e lá aparece alguém a virar um molho, amém? Mas ele não tem fome, amém? Amém? As bênçãos de Deus é necessário ter prudência, amém? Há certas coisas para você ter a bênção de Deus, é necessário saber jogar, amém? Para você poder atrair a bênção. Então ele, na sua estratégia, começa a fazer o seu molho. Parece que naquele dia a oração dele, que ele não vai matar na caça hoje, amém? Que ele não vai ter nenhum animal para saciar a sua fome. E olha que naqueles tempos, o filho era ensinado a batalhar, não dependente dos pais, amém? Depois de atingir uma certa idade, embora que a sua mãe estava lá, mas a sua mãe não é que deve cozinhar, amém? É necessário que o filho vá à luta, amém? Você não deve ser dependente, amém? É necessário ir à luta, amém? Diga, é preciso ir à luta. É preciso ir à luta. E olha que Jesus vai dizer, o reino de Deus, desde os dias de João, ele tem sofrido o quê? Violência, amém? Então quer dizer, o reino de Deus não se estabelece no meio de pessoas lentas, não se estabelece no meio de pessoas fracas. E ele vai dizer assim, levanta-te, ó tu que dorme, amém? Quer dizer, se você permanecer a dormir, o reino de Deus não vai te alcançar, amém? O reino de Deus não alcança aquele que dorme. E ele vai dizer que pare de ser preguiçoso e imita o exemplo das formigas, amém? O que isso quer dizer? As formigas, elas são tão pequenas, amém? Mas elas têm o poder, devido à unidade que elas têm, eles sabem que têm pouca força. Quando olhamos para a formiga, não, é um corpo, é um animal, é um inseto que não consegue levantar muita coisa, mas o exemplo deles lhes ajuda a trabalhar em unidade e eles conseguem conquistar, amém? Então, chegou o Esaú e ele vai pedir, e Jacó vai dizer assim, não funciona assim, amém? Não funciona assim, não é de graça. A única coisa que é de graça recebeis e de graça se dá é a palavra de Deus, amém? A única coisa que se recebe de graça e de graça se deve dar é a palavra de Deus. O resto é preciso batalhar, amém? O resto é preciso batalhar. O estranho para os cristãos de agora, eles oram muito, amém? O cristão quer carro, quer um carro, ele dobra os joelhos a orar, amém? Ele quer casar, ele dobra os joelhos a orar, amém? Ele quer trabalhar, ele dobra os joelhos a orar, amém? Mas os ímpios, eles não dobram os joelhos para conquistarem essas coisas, porque a lei de Deus não é de graça, amém? Então Jacó vai dizer assim, não,
você quer alguma coisa, é necessário também dar alguma coisa. Amém? Dê para que possas receber mais. Então, e ele não tinha nada. Então vai dizer assim: dê-me a sua primogenitura. Ok, o homem, como tinha fome, ele vendeu a sua primogenitura por causa de comida. A partir daquele momento, o maior deixou de ser o maior, o menor passou de ser o mais velho. Amém? Agora entenda, quer dizer que Jacó, a partir deste momento, já estava abençoado. Amém? A profecia de Deus já estava com ele no ventre da sua mãe. Ele conquistou a primogenitura diante de Esaú, aprovado diante da terra. Amém? Mas alguma coisa, e ele ainda vai mais além e conquista a bênção com o seu pai. 3 bênçãos. Amém? Mas entenda, o abençoado passou a ser perseguido. Estamos a ver? O abençoado passou a ser perseguido. Ele tornou um fugitivo. Amém? Quantos de nós somos abençoados, mas nós somos fugitivos? Amém? Repita comigo: Deus me abençoou com todas as bênçãos celestiais. Amém? Deus te abençoou com tudo. Mas o problema, a bênção de Deus não se manifesta na sua vida. Percebe? Não é porque você não é abençoado. Deus já te abençoou em tudo. E Ele vai dizer: em Cristo Jesus. E Ele irá mais além, que era necessário para que Cristo Jesus morresse na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão pudesse chegar até a nós. Amém? Eu vivo a bênção de Abraão. Diga ao seu irmão: eu vivo a bênção de Abraão. Amém? Eu vivo a bênção de Abraão. E Deus vai dizer assim: Abraão, todas as nações da terra, em ti elas serão benditas. Então você está cheio de bênçãos. Amém? Você está cheio de bênção. Agora acontece que Jacó, na medida que ele vai fugindo, ele se torna de novo escravo. Perdão. Jacó, na medida que ele vai fugir, ele se torna escravo lá na terra do seu tio Labão. E ele começa a trabalhar. Mas é uma pessoa abençoada. Amém? Mas ele está sendo escravo para ter uma mulher. Amém? A história do seu avô Isaac, para que do seu pai Isaac, para que tivesse a sua mãe, aquilo, Abraão ajuntou os dois e foi dar para a mulher do seu filho. Mas este filho, para ter a bênção dele poder manter, foi necessário se tornar trabalhador. Amém? Ele se torna trabalhador para ter a mulher. E a Bíblia diz que por 14 anos ele a trabalhar. 14 anos. Um abençoado. Amém? Abençoado sem saber da sua bênção. Então ele, como seu nome é Jacó, e Jacó significa um enganador. Amém? Eu gosto muito dele. Amém? Ele, sabendo bem o seu nome, significa a partir do ventre da sua mãe,
Este aqui é o enganador. O primeiro a nascer foi ele, mas ele, para poder enganar que este não é o primogênito, ele tira a mão. Amém? E ali foi o nome enganador. Então Jacó, o enganador, ele faz alguns truques. E olha, ele consegue fazer os truques. Conversa o seu tio Labão. Diga que tio, eu já trabalho consigo há 14 anos. Esses 14 anos você nunca me pagou bem. E você sempre mudou o meu salário várias vezes. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ficar com algumas ovelhas, aqueles que não podem dar filhos, aqueles que não podem produzir. Você fica com todas as saudáveis, amém? Você fica com as saudáveis, eu fico com as ovelhas não malhadas. Tudo que as ovelhas saudáveis vão gerar é teu, amém? E eu vou continuar a servir a ti. Mas o que as ovelhas não malhadas produzirem, isso vai ser meu. E Labão também, como é um outro, ele vai dizer: agora eu tenho este sobrinho como meu escravo para sempre. Amém? Então, vai acontecer alguma coisa. Um dia vamos falar disso. Por causa da bênção, da convicção, quando ele começou a perceber, amém? Que eu carrego uma bênção. E olha que a bênção não se importa se a maldição. Amém? Onde a maldição, a bênção transforma em bênção. Então ele disse que não, essas ovelhas amaldiçoadas, por meio da minha bênção, eu creio na minha bênção, é possível eles produzirem. Então ele creu nisso. E aí começaram a produzir. Até que chegou um tempo, ele engana de novo o seu tio e foge. Amém? Ele se foge. Pega na sua mulher e seus filhos, se foge. Então, tem um problema que ele tinha deixado com o primogênito, que ele roubou também a bênção. Amém? E ele teve que voltar na terra dele, a terra dos pais. Só que o primogênito já andava lá. Ao chegar lá, ele começa a sentir medo. Agora, entende? E alguém abençoado, a Bíblia está dizendo que o menor vai servir, ou o maior vai servir o menor. Mas este menor começa a viver com medo do maior. Amém? Significa, estamos a ver, cordeiros são os animais, podemos dizer, os mais fracos. Amém? O animal cordeiro, quando você tiver a lhe matar, o cordeiro não grita. Amém? Você dá o pescoço com o cordeiro, faz assim. Você pega na faca, vai cortar o cordeiro. Nem sequer vai ouvir o barulho dele. Bem silencioso. Amém? Mas pode-se fazer diferente. É por isso que um pregador dizia: se nós colocarmos um leão numa manada de cordeiros e treinar os cordeiros, e pegarmos um cordeiro para treinar os leões como líder, a manada dos leões será vencida pela manada dos cordeiros, em função do líder que eles conduz. Amém? Então, Esaú, que era amaldiçoado, estava a prosperar. O abençoado não estava a prosperar, e ele a viver com medo. Ainda que ele teve uma parte de bens, mas Esaú estava mais a prosperar. Então ele vivia com medo naquela terra. Mas alguma coisa vai acontecer.
para começarmos a irmos no foco da mensagem. A Bíblia diz: um dia, amém? Um dia, e você só está à espera de um dia, amém? Você não está à procura de muitos dias, você não está à espera de muitos dias, amém? Você só está à espera do dia da tua bênção. Você só está à espera do dia que a sua mente vai estar revolucionada e vai se entender realmente quem você é. Só que é por isso, é necessário que em cada casa haja um sacerdote, amém? É necessário em cada família haja um sacerdote, e aquele que no meio da sua família se lembrar primeiro de Deus passa a ser o maioral, amém? Aquele que entrou primeiro na bruxaria na sua família passa a ser o maioral da família. Mas se aquele que se levanta primeiro na família passa a ser o pai espiritual, a mãe espiritual da família. Jacó tinha isso, tinha bênção, mas faltava de alguma coisa. Até um dia, a Bíblia diz, um dia Jacó se levantou, amém? E ele percebeu: eu sou abençoado desde o ventre da minha mãe, a mamãe me contou, né? E também eu vi, o irmão me vendeu a primogenitura, também eu vi, o papai me abençoou, eu carrego a bênção do primogênito, mas alguma coisa não está a funcionar. Então Jacó vai falar à sua família: não, é momento de servir a Deus, amém? O sacerdote se levanta com uma decisão: é momento de servir a Deus, mas alguma coisa está impedindo, amém? E ele vai dizer: tirem, pois, no meio de vós os deuses estranhos, amém? Tirem todos no meio de vós os deuses estranhos. O que isso quer dizer? Há bênçãos que nós não estamos a receber, porque no meio de nós alguém pode estar a adorar outros deuses, amém? Há coisas que não chegam, porque no meio de nós alguém pode ter um falso Deus, e isso está impedindo eu como sacerdote da minha família. Então Jacó disse que não, eu preciso tomar uma decisão, amém? Agora, o que impressiona nesta passagem bíblica é o seguinte: a Bíblia vai começar a dizer, eles começaram a tirar as imagens dos deuses estranhos. Eles começaram a tirar as imagens dos deuses estranhos. O que é uma imagem? Uma imagem é uma imagem. Uma imagem são gráficos, amém? E uma imagem pode ser visível ou invisível, amém? Aqueles que os psicólogos fazem as terapias, o que eles fazem? Eles incutem uma realidade na mente dele e começam a explicar: o mundo é assim, você é assim, que é a arte da hipnose, amém? Então eles conseguem incutir imagens na sua realidade. Então Jacó vai dizer
dizer, tirem. E eles começaram a tirar. Não. Aqui não está a falar de tatuagem para dizermos que é uma imagem. Amém? Muitos de nós, a imagem em nós pode ser uma imagem de medo terrível. Amém? Que a pessoa carrega um certo medo, que ele consegue carregar uma imagem profunda de um certo medo, e ele não consegue se livrar daquele medo. Amém? É um Deus. Percebe? Enquanto essa imagem estiver em nós, tu não consegue avançar. E a Bíblia vai dizer que o medo não é de Deus, o medo é do diabo. Amém? Há muitos de nós carregam imagens. Talvez já entrou em casa de macumba, amém? E ele já até foi perdoado por Deus, mas aquela memória até os dias de hoje lhe afeta. Alguns de nós, a pobreza cria uma certa imagem em nós, cria uma certa realidade em nós. Amém? E você começa agora a se convencer: eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. Amém? Você está saindo idolatrado. Percebe? Isso é idolatria. Alguns de nós é só porque um dia já roubava, percebe? Já roubava, mas depois já deixou esta vida, mas até hoje aquilo ainda está preso nele. É uma imagem. Então a Bíblia diz que eles começaram a tirarem as imagens. Amém? Eu estava a perguntar se o problema fosse estátuas, e o problema não eram estátuas, mas as imagens. Amém? Eu pensava que eles entravam num santuário para poderem adorar as imagens. Não, eles não entravam num santuário. É que a idolatria estava no corpo deles. Amém? É mais fácil a idolatria estiver lá e você fugir da idolatria. É mais fácil você acusar os católicos e lhes dizer que não, eles adoram as estátuas. Amém? O diabo Satanás nem sequer está lá. Amém? Nem sequer está lá. O diabo já sabe que adorar a estátua para todo mundo foge. Até mesmo os nossos irmãos da católica que estão lá, a intenção deles já não anda na estátua, amém? Anda em Deus. Então o diabo, você pensa como é que o diabo funciona? Ele é sábio, é inteligente. Amém? Então ele disse: não, eu vou criar um outro sistema de adoração. Amém? Eu vou criar um sistema de adoração que vai fazer com que os homens parem de olhar mais para Deus e olharem para aquilo. Amém? O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que você presta mais atenção no lugar de Jesus. Amém? O ídolo é aquilo que você gasta mais tempo, ao invés de gastar tempo na palavra de Deus. Em que você gasta tempo? Amém? Tu ficas mais horas em quê? Eu tive que me rever, eu tive que controlar como é que eu gasto o meu tempo, e eu já identifiquei qual é o ídolo. Amém? Alguns de nós conseguem ficar no Facebook o dia todo. Amém? Alguns de nós conseguem
conseguem ficar no YouTube o dia todo, conseguem ficar no TikTok o dia todo. Amém? Você está em problemas, amém? Você está em problemas. Se ainda não identificou, você está em problemas. Quantas horas você fica? Amém? Porque o ídolo tem que substituir Deus. Quantas horas você pensa em Deus? Quantas horas você pensa no TikTok? Amém? Alguns de nós, se não se vestirem daquele jeito, amém? Não vestiram. Amém? Alguns de nós, se não perderem tempo no espelho, não, alguma coisa não está bem. Há um problema. Amém? Quer dizer, escuta, Deus disse a Adão para dominar sobre tudo. O que significa? Tudo que Deus criou, tudo que existe no mundo, se o homem não consegue dominar, essas coisas podem dominar o homem. Quer dizer, qualquer coisa que chega diante de ti, você tem que começar já a estudar. Como é que essa coisa vai viver comigo? Amém? Existem pessoas, quando têm carro, eles já não ficam em casa. Nós passamos um tempo que o papai fugiu. Você via todo dia, apareceu mais ali. Nós vivemos mais ali. Amém? Não foi mais ali. Aquele é nosso papai. Amém? Mas em casa, o papai não está. Percebe? O carro pode ser um ídolo. Amém? O homem nem sequer tem mais tempo para ir à igreja. O trabalho pode ser um ídolo. Amém? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então o que isso quer dizer? Neste tudo, o tempo para Deus também está lá. Então por isso que eu não concordo quando as pessoas dizem que não consigo ir à igreja por causa de trabalho. Amém? Quem te deu o trabalho? É Deus, amém? Quem abençoa com o trabalho? É Deus, amém? Você pergunta, acha mesmo? Se você amas a Deus, Deus vai te dar o trabalho para te ocupar? Nem sequer conseguir ter tempo para adoração? Não. E olha que nós estamos aqui a falar que a pessoa cultua dentro dele. O que isso quer dizer? Mesmo quando estás a trabalhar, você pode cultuar a Deus. Você pode orar a Deus. Mesmo você estando num lugar onde diz que não abras a tua boca, mas você dentro de você, o teu espírito pode buscar a Deus. Amém? Então esse é o problema que encontramos na pessoa de Jacó e em toda a sua casa. Escute, ele vai dizer assim: tirem no meio de vós os deuses estranhos. Amém? Este ano nós estamos a caminhar com determinação. As coisas precisam acontecer. Amém? As coisas devem acontecer. Só que o problema é necessário que a gente se reveja. Porque quando não acontecer, o apóstolo é falso. Quando não acontecer, o pastor é falso. E agora as pessoas têm o hábito de acharem os falsos profetas. Não. Só que o problema, os deuses estranhos, os ídolos
já foram removidas de você? Mulheres, os ídolos, percebe? É necessário que nós removemos os ídolos. Quando você remove os ídolos, segundo passo, purifica-se. Amém? Reconhece aquilo que te afasta de Jesus. Depois de você tirar, e a Bíblia diz que eles entregaram tudo a Jacó. Amém? Jesus disse: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos um altar. Entrega tudo no altar. Amém? Entrega no altar. Diga: Senhor Jesus, não, eu tenho defeito. Amém? Eu tenho este problema. Eu adoro isso. Eu trago este ídolo diante de ti, no seu altar. Entrega ele. Amém? Depois de entregar, Senhor, me purifica. Depois de você se purificar, ele vai dizer, Jacó vai dizer: vistam-se de novas roupas. Amém? Não, eu não estou falando desses vestuários. Amém? Vistam-se de novas roupas. Roupas significa, na linguagem escatológica, as roupas representam justiça. Amém? Vistam-se da nova justiça. A justiça que é feita segundo Jesus Cristo. Vistam-se da nova natureza. A natureza de Jesus. Amém? É cristão, mas ainda mente. Não. Você ainda não tirou as roupas. Amém? É cristão, mas ainda rouba. Não. As vestes precisa tirar. Amém? É cristão, mas ainda adultera de um lado ao outro. Precisa trocar as vestes. Amém? É cristão, mas ainda quer seduzir. Você precisa de novas roupas. Amém? É cristão, não vou chamar a atenção daquele irmão, vou deixar os devotos. Precisa de novas roupas. A palavra de justiça significa: começa a pensar conforme Deus pensa. Amém? Começa a pensar conforme Jesus pensa. Por que dizer, antes de você fizeres alguma coisa, será que Deus se agrada com isso? Percebe o jogo? Antes de você falar, não, será que Deus se agrada? Amém? Então esta é a nova justiça que Jacó colocou na casa dele. É preciso uma nova justiça. E ele vai dizer: vamos a Betel. Trocou de roupa, agora vai para Betel. Venha para a luz. Betel significa luz. Venha para a luz. Venha para a luz. Porque se você não vir a luz, você não tem bênção. Jacó, abençoado, mas ele não andava na luz. Perceberam? Estava abençoado, mas ele não andava na luz. Ele disse: vamos para Betel, porque Deus só se serve na luz. Qual é a comunhão que existe entre as trevas e a luz? Eu não acredito em cristãos que podem jogar duas naturezas. Não. Ou você vem para Betel, ou você permanece no mundo. Amém? Eu não acredito
abençoar. Isso até pode alcançar a bênção, entendam? Amém? Você pode ser abençoado, mas a bênção que você receber não é sua, é uma porção da bênção do pastor. A bênção pode ser partilhada. Eu posso declarar a mesma bênção que há em mim, noutra pessoa. Amém? Mas não é que você estás a viver as suas próprias bênçãos. Só que é perigoso. Eu tenho a minha bênção e eu sei o que é que eu devo fazer para conservar a minha bênção. Só que eu te unjo, te coloco as mãos, você não sabe. Percebe? Você não sabe os cuidados que deves ter para que esta bênção não sirva para condenação. E eu acho que os pastores têm feito mal. Quando o povo não tem conhecimento dessas coisas, percebe? Você não pode fazer isso. Amém? Porque isso vai piorar o problema da pessoa. Amém? Até o momento que ele vai perceber, agora sim, porque eu sei que esta pessoa tem maturidade para carregar a bênção. Este é o segredo. Venha para hoje. Agora, para estarmos a fechar, ele vai dizer, apóstolo, e lá em Betel, eu vou levantar um altar. Amém? E lá em Betel, eu vou levantar um altar. Qual é o seu altar? O que isso significa? Sem altar não é possível adorar a Deus. Amém? Se você não tem altar, se você não tem altar, não é possível adorar a Deus. O altar é uma intimidade que você levanta com Deus. Percebe? É um momento que você consagra com Deus. Amém? E vai dizer que não, a partir deste momento eu estou no meu altar. A partir desse momento eu estou no meu santuário. Amém? Levanta um altar na sua casa. Amém? Levanta um altar na sua vida. Onde o diabo vai chegar, vai dizer, não. Eu não posso chegar até ali porque ele tem um altar. Só que acontece, para criar um altar é preciso uma aliança você e Deus. Percebe? Para levantar um altar é preciso de uma aliança você com Deus. É aquilo que vai estar conectado com você. É aquilo que o diabo vai fugir. Então ele disse, eu vou fazer um altar. Então eles foram para poderem fazer o altar. Mas agora tem um problema. Jacó vai fazer assim. Todos os ídolos estranhos que ele recebe, a Bíblia vai dizer, ele cava um buraco e enterra debaixo do Calvário. Amém? Ele enterra toda a idolatria debaixo do Calvário. Calvário, sabemos que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. A árvore que nós lemos estava a representar a cruz, onde Jesus estaria crucificado. Amém? É por isso que quando nós oramos, Jesus, nós viemos diante da cruz, diante da cruz do Calvário, e colocamos todos os nossos problemas na cruz, colocamos a nossa idolatria na cruz, colocamos as fornicações na cruz, colocamos a ganância na cruz, colocamos a maldição na cruz, colocamos tudo na cruz do Calvário. Só que depois deles colocarem na cruz do Calvário, no versículo 5, a Bíblia diz que
eles se foram. Amém? A partir daquele momento passou a ser problema de Deus. Quando eles foram embora em casa, a Bíblia diz, quando eles se foram, e Deus fez cair sobre aquele povo um medo terrível deles. Amém? Viram o segredo? Quando eles se foram, agora Deus entrou na cena. Agora aqueles começaram a fazer cumprir toda a bênção de Jacó. E quando Deus entra na cena, não. Quando Deus está na providência, não. Nem porque tem um que vem e rouba a bênção, isso não é verdade. Percebe? Quando nós enterramos os ídolos, construímos um altar com Deus. A oração de aquele que roubou a minha bênção, eu estou recebendo, perde sentido. Amém? Perde sentido porque as minhas bênçãos são puras. Estou a andar na justiça, estou conectado com Deus. Deus agora é responsável de mim. Ai daquele que se levanta contra ti. Ele se levanta contra o Deus Criador dos céus e da terra. Labão vai perseguir a Jacó. Deus vai aparecer e vai dizer assim: cuidado. Amém? Vê, Deus vai aparecer ao inimigo: não toques nele. Jacó disse que ele sabia que Labão vinha com o plano de lhe matar. E a Bíblia vai dizer: em todas aquelas cidades, ninguém, amém? Ninguém, mas ninguém poderia se levantar contra Jacó. Vimos o segredo da bênção? Ninguém. Que bom estar assim, onde ninguém se levanta para te mexer, porque Deus está no cenário. Há uma colega minha estava a me contar, um dia ela dormiu nos gatunos, atravessou o quintal para roubar, assaltos para acontecer, mas eles encontraram alguma coisa, e eles só viam uma mulher sozinha a entrar com o filho dela, vai trabalhar, leva o filho na creche, volta, vai para casa. Então naquela casa não via nenhum homem. Quando pularam, encontraram alguém de roupas brancas, uns gigantes. Oh meu Deus! Aquele alguém apanhou os ladrões, de modo que esqueceram os sapatos lá. E dia seguinte a fama rolou em todo o bairro. Aquela mana que anda dizer que vive sozinha, é mentira. Ela não conta isso a ninguém. Na casa dela tem um gás muito alto, que lhe mantém segurança. Amém? Por quê? Primeiro entrega os ídolos. Percebe? Entrega os ídolos. Enterra tudo e deixa Deus entrar na cena. Amém? Agora, se falhar, não, Deus, há algum problema com a palavra. Amém? Você tem direito de dizer assim a Deus: não, eu tenho andado na minha justiça e na minha santidade. Por que me alcançou? José viu que o seu povo não foi consumado. Não, Deus, não. Tu prometeu, como foste com Moisés, tu seria conosco. Amém? E todos os profetas do passado, eles iam a Deus desta maneira: não, Deus, alguma coisa não está bem, lembra da tua palavra. Amém? Você pode lembrar a Deus deste jeito. Para estarmos a fechar,
Eu vou te dar alguns capítulos bíblicos. Cuidados a termos com a nossa idolatria, ou com a idolatria, os ídolos. Qualquer coisa que substitui Deus na sua vida é um ídolo. Amém? Tudo que você perde mais tempo a fazer e não a Deus é um ídolo. Cuidados. Cuidado número 1. O que os ídolos podem fazer? Mancham o homem. Amém? Podem apontar em Ezequiel 27. Todo ídolo está a te manchar. Todo ídolo está a manchar a sua vida. Ezequiel 27. 2. Posso ir devagar? Estou já concluindo a mensagem. Todo ídolo, ela mancha a sua vida, amém? 2. Todo ídolo causa nojo a Deus. Os ídolos causam nojo a Deus. É por isso que Deus não quer ser substituído com isso. Amém? São coisas nojentas para Deus. No mesmo livro de Ezequiel 27. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer: o pecado para Deus é como se fosse esterco. 3. Todo ídolo, quando você levanta ídolos, podem apontar, depois vamos aprofundar em casa. Todo ídolo esta-se para provocar a Deus. Amém? Quando você cria ídolos, estás a provocar a Deus. Não provoque a Deus. Amém? Não provoque a Deus. Aquele povo sabiam por que eles faziam isso, para provocar a Deus. E Deus vai falar isso no Ezequiel, no seu tempo. Vai dizer: Ezequiel, eles estão fazendo essas imagens para me provocarem, eu Deus. Amém? Eles estão fazendo isso para que incitarem a minha ira. O 4. Todo ídolo, os ídolos incitam a ira de Deus. Entre provocar a Deus e incitar a ira de Deus, podemos ver Deuteronômio 32:16. Deuteronômio 32:16. Os ídolos provocam a Deus e incitam a ira de Deus. Agora, quem é que está por detrás dos ídolos? Né? Só estamos a ver no Facebook. Quem é que está por detrás dos ídolos? Só estamos a ver um tempo que nós ficamos no espelho. Só estamos a ver uma idolatria que nós estamos a levantar, uma estátua. Quem é que está por detrás disso? Amém? Os demônios. Amém? Quer dizer, demônio não vem, ele não vai vir. Ele tem que criar alguma coisa boa que você vai perder tempo e o camarada fica lá atrás. Significa cada vez que você sente aquela coisa, você está a oferecer sacrifício ao capeta. Amém? Deuteronômio 32:17. Em 1 Coríntios também Paulo vai falar a mesma coisa. 1 Coríntios, estamos a voltar. Deuteronômio 32:17. 1 Coríntios 10, 19, 20. Ok, então qual é a conclusão da pregação? A conclusão é a seguinte: está no livro de João.
João 14, 30. Quem pode ler João 14, 30? Vamos concluir. João 14, 30. Quem pode ler João 14, 30, por favor? A versão. Se tivermos versão de Almeida corrigida e atualizada melhor. Vamos concluir. João 14, 30. Quem pode ler para nós a conclusão da mensagem? Evangelista. A minha versão não é Almeida. É? Não é Almeida, a minha versão. Não é Almeida. Vamos então ouvir a sua versão. Vamos passar o microfone. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vivo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Sobre mim. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Passa só noutra versão. Diaconisa, qual é a versão? Preciso da última palavra. A última frase. Ele não tem nenhum domínio, mas queremos encontrar alguma coisa. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o próximo príncipe deste mundo e nada tem em mim. Amém. Aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Amém. Pega uma palavra. Aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. A outra versão. Aproxima o príncipe deste mundo. Ele não tem domínio sobre mim. Vamos na outra versão. Qual é a outra versão? Mana, pode ler a outra versão. A sua versão é a mesma? Ok. Na minha versão, na Almeida, vai dizer assim: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando. Ele nada tem em comum. Amém? Ele nada tem em comum. Vê, Jesus está nos mostrando entre nós e Satanás não pode ter nada. Amém? Não podemos comer no mesmo prato com Satanás. Não podemos nos comportar como o mundo. Amém? Por isso que é impossível, apóstolo. É impossível. Se você tiver algo em comum com os demônios, se você tiver alguma coisa, é mentira, vão te alcançar. É por isso que temos muitos cristãos agora dominados. Mas a partir do momento que nós vamos conseguir falar tal como Jesus falou, o príncipe deste mundo está vindo. Vê, Jesus está se acabando, Satanás está vindo, deixa ele vir, amém? Não é porque Satanás não vai vir, a Bíblia vai dizer: Satanás vai vir, o bruxo vai vir, o divaneiro vai vir, mas deixam eles virem, amém? Eu estou pronto, deixam eles virem. O que me dá ousadia? Porque eu e eles não temos nada em comum. Amém? Estamos prontos para limpar, para que a bênção possa fluir. Podemos deixar uma mensagem. É só um pouco para levantar. Nós primeiro vamos entregar. Amém?
percebe? Percebe? Traga a Deus. Depois nós vamos lidar com o príncipe. Amém? Vamos entregar os defeitos. Vamos entregar os defeitos. Tudo que dá legalidade a demônios para atacarem a sua vida. Você analisa. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou andando no mundo? Será que é mesmo da vontade de Deus? E se a mente acusar é o Espírito Santo, mas é que não, isso não vem de Deus. Amém? Ele vai dizer: Deus hoje neste santuário, neste altar, amém? Vai tudo ficar aqui, amém?